Salve, salve, meus irmãos. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, seja a hora que você estiver podendo escutar esse nosso programa. E com a graça e a permissão de Deus, estamos começando mais um programa Alma Clama com o terapeuta holístico Edson Rosa. E hoje nós vamos ter um bate-papo com o seu Edson e no mais vamos ver até onde esse bate-papo nos leva. Bom dia, Edson, tudo jóia? Opa, bom dia, João. Tudo na Bom paz, meu dia, irmão? boa tarde, boa noite a todos, como você mesmo bem falou, dependendo do horário que as pessoas estiverem escutando. Obrigado, João. Nada. É interessante como eu estava observando esses dias como os vídeos e como os programas da rádio, as pessoas escutam ele em horários variados em várias partes do mundo. Eu não tinha consciência de como esse trabalho tem se expandido e ajudado algumas pessoas. Isso é Sim, gratificante, Edson. não, Muito graças a gratificante. Deus, e é um processo que a gente, dentro das nossas limitações, né, falo de mim, a gente tem um olhar muito universal das coisas, até mesmo como terapeuta holístico, eu sempre digo, né, de todo o meu corpo, depois da cabeça e do coração, eu utilizo muito a sola dos meus pés bem firmes no chão. Graças a Deus. Graças a Deus. Então eu procuro ficar sempre firme nos meus conceitos, mas também não deixo de ser maleável, a entender que ser detentor de uma verdade absoluta, além de ser muito cansativo, né, deve ser muito monótono também. Então eu acredito que sempre tenha mais. Por isso que a gente tenta passar, através dessa oportunidade que você nos abriu, e creio que você também tem esse estilo, os nossos pontos de vista de uma forma bem universalizada, ao ponto que as pessoas tenham, né, esse benemérito que todos nós temos de pensar por si mesmo, de sentir por si próprio e deduzir, definir-se dentro das coisas que estão ouvindo. E tomar a Deus que seja o macrocosmo sempre a mais, sempre além das palavras do Edson Rosa. Com certeza. Aproveitar esse nosso bate-papo aqui, mandar um abraço para uma amiga que está lá na Bélgica, que escuta sempre a gente, que é a doutora Sara Ramos, que começou um trabalho comigo aqui na rádio também, que é muito fã sua, Edson, gosta muito. Opa, Ela falou que os trabalhos têm ajudado muito a ela e na forma com que ela trata os pacientes dela. Doutora sim. Sara, muito obrigado por me ajudar nesse trabalho. Um abraço aí, minha irmã. Muito E obrigado a ela também, viu, pela parte que me toca. com certeza. Ela conversando comigo, ela falou sobre as dificuldades que as pessoas lá têm em aceitar qualquer tipo de coisa relacionada ao espírito. É uma coisa muito lógica, muito dura. Uhum. E eu acredito que isso seja uma fase na consciência, só que de uma localidade inteira de pessoas assim, é algo assim muito duro, muito brusco, de Sim, não abrir o coração e ter atitudes frias, como eu é posso muito. dizer. Perdão, João. É Por muito favor. interessante a colocação que você fez, né, perante, creio eu, alguma conversa, acho eu, não sei, né, Uhum. que você teve com ela, porque independente do país que a gente se, temos da região que a gente more, obviamente tem todo um processo geográfico, tem todo um processo dos campos energéticos, então afeta o psique, afeta, isso é fato. Mas nós também temos aqui no Brasil pessoas que se caracterizam de alguma forma semelhante, não identicamente, às pessoas que residem lá na Bélgica, no caso. Mas essa coisa que você disse, eu já vou ter um tom um pouco diferente, essa frieza do raciocínio é uma coisa muito interessante, porque a espiritualidade, e quando eu digo bem intencionada, não é intencionada em lhe ajudar. Isso é uma coisa muito interessante que a gente confunde muitas vezes. Com certeza. Os espíritos de luz, de muita luz mesmo, que são de amor, amor, não amor romântico. É como diz o Pai Benedito, o romântico aqui é o modo de amar humano.
Por isso que está como está. Obviamente que o nosso amar tem um certo romantismo, mas se o nosso amar tivesse amar com A, amar com nós mesmos, para com nós mesmos, o romantismo seria muito mais natural e o nosso modo de amar o alheio seria muito mais sincero. Por nós invertermos isso, amar romanticamente as pessoas, nós começamos a deduzir, a somar e a calcular o que é incalculável, a palavra chamada amor, que já é com O. Então nós temos essa coisa de classificar, eu amo, eu não amo. Tudo bem, é o livre-arbítrio, como a gente tanto se apoia. Mas se nós levarmos em termos da espiritualidade, crer ou não crer, não muda muito não. Porque nós temos um modo, perante a nossa sociedade, em termos mundial, que nós somos o que pensamos. Isso é totalmente errado. Porque nós podemos ter um intelectual avantajado, mas o intelecto e a inteligência, ele pode formular sensos de conceitos, mas ele não consegue definir-se, tipo, você com você mesmo, você que está me ouvindo, um senso concreto para consigo mesmo de concernir este conceito. Concernir é uma coisa, sem você se sentir por si mesmo. Se você não se sente por si mesmo, é como se você tivesse uma grande intelectualidade solitário por si próprio. Você entende, João? Então, E é teoricamente, essa somos o que solidão sentimos. intelectual que está cada vez mais crescendo. Então, independente de acreditar ou não em trabalhos, tratamentos espirituais, quando eu encontro pessoas assim, eu sempre digo isso: você toca suas emoções? Você conseguiu um dia, claro, de uma forma educada, eu estou falando assim de uma forma genérica agora. Você consegue tocar seus pensamentos? Você consegue de alguma forma tocar os seus sentimentos? Obviamente a pessoa me olha, repetindo, eu falo de uma forma bem diferente, estou falando assim de uma forma mais simples até pelo nosso tempo. Sim. A pessoa vai dizer que não. Aí eu digo para ela, então está na hora de nós começarmos a modular de uma forma que você se ajude, no caso o paciente em si, essa represa de pensamentos, emoções e sentimentos que você está aí acumulando muitas vezes à toa e lhe auto-prejudicando, que não deixa de ser uma forma de trabalhar o espírito que está em minha frente, no caso, na minha fronte como terapeuta, que está carnado. De fato. Porque muitas vezes, é como diz aquele ditado, a gente tem que esvaziar a xícara, mas não é só esvaziar a nossa xícara pelo que pensamos, mas muitas vezes esvaziar a xícara é pelo que nós se nutrimos em si, em sentimentos, pensamentos e emoções, que já está, além de desadequado ao nosso tempo, porque isso se chama respeito perante ao convívio, está já totalmente desadaptado aos nossos mais íntimos conceitos, porque nós alimentamos conceitos racionais, intelectuais, em si, de inteligência, mas está totalmente contra a nossa essência de concernir e nos definir como seres cientes e conscientes que sentem e se emocionam. Sentir não é pensar. Pensar não é se emocionar. Isso é uma coisa muito ainda um pouco complexa, por mais que é simples, mas é um simples complexo. Tanto para ser transmitido, talvez seja um pouco da minha limitação, mas também para ser trabalhado. Mas, ao mesmo tempo, só existe um ser nesse planeta, graças a Deus, que pode resolver a sua vida, e ele está sempre próximo de você. Você talvez lhe toque, mas não o consinta, lhe veja, mas não o enxergue, né? Que é o reflexo do seu espelho. De fato. A famosa reforma íntima, né, João? Uhum. Esse aí é o manual de todo o espírito, carnado ou não. Ou de toda pessoa que acredita no espírito, carnado ou não também. Porque tem muito espírito que está no plano espiritual e não acredita em espírito. Por isso que estão lá no umbral, vagando até hoje. Engraçado como é que a percepção dos próprios olhos não ajuda esses irmãos que ainda não acreditam no espírito estando no mundo espiritual, não? Ontem eu estava psicografando com um irmão chamado Exu. É um Exu, um guardião, 7 cruzes. E ele é um psiquiatra. Ele é um Exu
mas ele não é um Exu de desobsessão, pelo menos este, entre vários Exus, sete cruzes, entre também vários graus de consciência e de realidade. A gente sempre pontua isso. Sim. A gente não pode pegar uma entidade de uma linha, principalmente da Umbanda, da nossa querida Umbanda, e dizer, esse Pai Benedito de Aruanda é o verdadeiro e tudo que ele falar eu sigo. Isso é ignorância. Com E se a certeza. entidade pregar que a verdade dele é absoluta, já não é só ignorante, aí ultrapassa a ignorância, mas eu vou respeitar o ouvido dos ouvintes. É uma pretensão um pouco tortuosa, porque são várias linhas de conceito. Ramatiz, em alguns livros dele e outros espíritos, colocam muito claramente, você pode pertencer a uma cebola. Ele sempre usa cebola. A cebola não tem várias camadas? Sim. Cada camada de consciência é uma realidade de conceito. Se é uma realidade de conceito, são milhões de seres espirituais que acreditam fielmente naquela verdade. Então, se você acredita naquela verdade, você pode trocar o colírio que vem da tua alma, que vai ser o verniz do brilho dos teus olhos, pela penícula opaca do teu ego, e assim te cegar e você só vê aquilo como verdade, só ouvir aquilo como verdade e conviver aquilo como verdade. E este aquilo envolve também as nossas entidades gloriosas e maravilhosas da Umbanda, porque são várias faixas etárias de realidade. Nós humanos aqui, quantas vezes a gente vive durante 10 anos de uma verdade, depois de uma hora para outra, obviamente que não é de uma hora para outra, mas depois de 10 anos a gente começa a viver as mesmas coisas de uma forma totalmente diferente, principalmente no modo de nutrir, agir e interagir. Com certeza. É isso que ainda é muito complicado na cabeça de muitos ubandistas. A gente quer classificar tudo a mesma coisa. A única coisa que é a mesma coisa é que são espíritos. Mas são espíritos distintos, tanto encarnados como desencarnados. Então este espírito veio, o Senhor Sete Cruz, e me falou uma coisa muito interessante, que eu acabei de falar agora também. Essa coisa do verniz da alma. Quando a gente começa a ver as coisas pelo verniz da alma, pelo verniz do espírito, ou sendo espírita ou não acreditando no espiritismo, seja a linha filosófica que for, ou a margem que for, a gente entende que as coisas, em essência, são muito mais sagradas e divinas do que a aparência. A intelectualidade, ela sempre vai calcular o molde, a forma, o modo, a maneira das coisas se prostrarem em nossa frente. A intelectualidade, ela não dá a essência das coisas. Ela não concerne isso. Porque se concernisse, não estaria essa bagunça que está, muitas das vezes, não só proferida, mas também nutrida pelas pessoas. Então, o sentido das coisas só sentindo-se para nós darmos, a qualificação e a quantificação que isso pode ocasionar a nós um ímpeto de fazer ou não, nos proporcionar ou não alguma coisa dentro do dualismo do bem ou do mal, em nutrir ou cometer, fazer ou entrar numa inércia. Entendeu, João? Perfeitamente, Edson. Por favor, amigo. É engraçado, eu vou compartilhar isso com você. Com base nessa nossa conversa, eu ia tomar um rumo que eu já tinha pré-determinado aqui, não um script, porque o script, como você bem sabe, não funciona. Nunca funciona. Nunca funciona. Não tem isso, que a espiritualidade é bem complicada. É, Eles têm, a gente que acha é. que tem. Então, da seguinte forma, eu vou tomar com você agora um rumo totalmente diferente do que eu ia levar. Eu não sei como foi, como se deu as experiências que você passou antes de ser o Edson Rola terapeuta holístico. Mas eu vou falar baseado nas minhas experiências, ok? Tudo isso que você falou até agora se enquadra e nós podemos observar no nosso cotidiano, principalmente nas nossas relações trabalhistas. Na forma como lidamos com os nossos colegas de trabalho, na forma como lidamos com família e como nós vemos alguma coisa, tanto no ambiente do trabalho como no ambiente familiar, que são coisas que nós temos como errados, outras coisas nós temos como certos, umas coisas nós temos como uma falta de entendimento, talvez, do porquê de uma determinada ação, seja de um colega ou de um familiar. Queria que você abordasse um pouco isso com base nas suas experiências, Edson, por favor. É interessante. Falar em termos trabalhista, profissional,
né? No Muitos mundo de hoje, sábios. no mundo de Oi? hoje, nesse mundo materialista que nós vivemos hoje, nós podemos ter, eu tenho certeza que todo mundo já passou por uma experiência desagradável, mas que serviu para um aprendizado. Só que às vezes nós não temos o entendimento de que aquele aprendizado foi para que nós não cometamos erros similares Sim, àquilo. continuar no mesmo erro, né? Exatamente. Não tomarmos como exemplo um erro. Sim, é muito interessante isso aí, porque quando nós erramos na vida alheia e nós temos a ciência, a consciência deste erro, as pessoas nutrem o impacto do nosso mal e nós guardamos a ferro quente o ressoar dentro da nossa essência da maledicência que nós nutrimos. Sim. Fato. Quando nós não temos esse conceito, tá, e erramos, e nós não sabemos que estamos errando, intelectualmente falando, pela inteligência, existe uma sirene chamada coração. Esse coração, essa ciência deste órgão é maravilhosa. Por mais que a pessoa possa ser ignorante das ideias, do cérebro, dificilmente você vai encontrar uma pessoa ignorante do coração. Agora, você vai encontrar perante a nossa humanidade muitas pessoas altamente intelectuais e até mesmo um sentimento de alguma forma refinado, ignorando o coração, não sendo ignorante dele, ou por ele em si. Porque o coração, ele sempre dá um alerta. Só que o coração, ele é tão bondoso, a nossa alma, né? Ela é tão grandiosa, o nosso espírito, a nossa essência divina, estou falando várias formas, porque cada um coloca de um jeito e a gente respeita, que ela não vai dizer não faz, ela vai dizer se sente. Ela não vai dizer não pensa, ela vai dizer consinta-se. Ela não vai dizer pare, ela vai dizer interage-se com você. Só que ela não vai dizer em palavras, ela vai dizer pelas impressões, pelas sensações, como um aperto, como uma angústia, como uma euforia no nosso peito. É aquela pessoa que muitas vezes não sabe que está errando e fica sempre sentindo isso. Aí depois erra e diz, olha, eu disse que tinha alguma coisa errada porque as pessoas não me queriam bem. Olha a falta de sensibilidade perante a própria vida. Verdade. Então quando nós, isso eu posso falar nós porque isso é uma coisa que já vários seres muito mais luminares, nas suas sabedorias, nutridas, não só calculadas, muito mais vividas do que expressadas, muito mais fato do que feitos, já diziam isso que eu vou falar agora. Quando o homem faz o que ama, o que menos ele faz é trabalhar. Quando o homem faz profissionalmente o que ama, o que menos ele faz é copiar. Ele sempre vai criar-se um novo. Mesmo que você trabalhe numa fábrica, onde você tem que pegar com a mão direita um objeto e ensacar com a mão esquerda. Pegar com a mão direita e colocar num saco com a mão esquerda. Se você ama fazer isso, os teus movimentos repetitivos não vão limitar os teus pensamentos libertos. Não vão sufocar os teus sentimentos de amor próprio. E não vão contundir, atrapalhar o teu emocional que está em paz consigo mesmo. Então nós muitas vezes notamos que as pessoas hoje, elas desperdiçam o seu tempo desfazendo dos seus sonhos. Nada é impossível ao homem que se crê, porque crer em si mesmo com amor próprio é confiar em Deus totalmente. Você pode Porque não repetir isso, adianta Edson? crer-se em si mesmo com amor próprio é confiar em Deus totalmente. Vale dizer que isso independe de religião. Isso não depende de religião. E se a pessoa não quiser chamar Deus, forças cósmicas. Porque se nós somos os propulsores da realidade, isso está sendo cada vez mais graças ao macrocosmo, proferido por várias filosofias, dentre elas, por várias pessoas que assim as têm como uma verdade a ser seguida, nutrida e vivenciada em suas vidas. O cosmos só conspira se seu suspiro sai de alívio.
Ah, mas eu vivo no inferno. O pior sempre vai ser o interno, aquele que é só teu. Tudo a forma como você encara ou reage a uma situação que você vive. Tudo é a forma que você encara e reage perante a situação que você convive intimamente com você, que ninguém tem culpa disso, a não ser você, que talvez seja um descuidado, um desatencioso. O que mais aparece para o terapeuta Edson Rosa, ou para o médium, para o ser humano, para o homem comum, como qualquer outra pessoa que está me ouvindo, são pessoas que se desleixam muitas vezes. Vivem trabalhando 30 anos num trabalho que não gosta. A gente entende que as pessoas precisam viver. E eu sempre digo isso, o maior remédio, quando você trabalha num lugar que você só ganha o dinheiro para sustentar a sua família, mas tem um sonho, que esse é o tipo de prato que vale a pena comer pelas beiradas, espero que as pessoas me entendam essa parábola, essa metáfora, é você começar realmente fazendo aos poucos. Por exemplo, eu tenho um sonho de ser um poeta lido por muitas pessoas. Isso não é uma pretensão. Isso é um sonho, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que aceitar dentro da gente. A gente, perante o socialismo que impera, e perante muitas vezes o sistema que nos oprime, até mesmo sonhar para si mesmo, muitas vezes eu me peguei fazendo esse erro de sonhar uma coisa e falar, meu Deus, como eu estou sendo soberbo. Meu Deus, parece que eu estou sendo melhor que os outros, mas é só eu que estou falando comigo mesmo. Olha só como a gente se sente pequeno. Então, enquanto eu não faço poesias, vendo livros, e eu digo até no fundo do meu coração, não é por vender, é por ter o prazer de saber, podem achar vaidade ou não, mas é um sonho meu, de ver as pessoas lerem e sonharem também. Então eu vou fazendo pela internet, vou fazendo, eu vou pelas beiradas. Se alguém lê ou não, interessante. Se não, é sublime e sagrado, porque eu estou de alguma forma dando a mim o que realmente eu sou e o que eu quero. Eu não estou impondo a mim o que o socialismo, o que o comércio, o que o trabalho necessita que eu me faça para me nutrir, nutrir o meu físico. Porque nós podemos nutrir o físico pelo ganha-pão, pelo salário, mas não tem como nutrir o espírito por isso, a não ser pela paz que já é nutrida de uma forma impalpável, mas ao mesmo tempo, por cada um, quando a gente se busca nessa fonte chamada amor próprio. Então eu sempre digo para as pessoas que quando a gente trabalha num lugar e vai só para ganhar o dinheiro, seja a profissão que for, e repito, eu uso muito bem a sola dos meus pés, eu estou falando com os pés no chão, eu entendo muito bem que tem conta, tem família, tem as doenças, tem que pagar, tem que fazer, tem que acontecer, mas o que isso te impede de cumprir um pouquinho do teu sonho estipulado pela tua alma, não pela sociedade? Porque a sociedade ela não lhe dá sonhos. Nós já nascemos com eles através do nosso interesse, não pretensioso, mas amoroso, de pegar o que já há e criar além para que a vida continue. Você entende, João? Entendo. Me permite uma Mas colocação? isso é um senso de sentir. Sim. Não é um senso de calcular pelas ideias. Calculou pelas ideias, vai dizer, o Edson tá doido. Apesar que não tá muito louco. Sim, mas eu creio que muito disso, de não se dar nem ao trabalho de começar a comer pelas beiradas, é devido a um conformismo que existe. O trabalho de começar a comer pelas beiradas é devido a um conformismo que existe. Então é isso que eu penso. Eu acredito que realmente esse conformismo e essa falta de motivação e falta de conhecimento de si gera a não ação de acreditar que se pode, pelo menos, trabalhar para que se alcançar um determinado sonho. O conformismo é negar-se para si mesmo. Negar-se para consigo mesmo o que realmente nutre para fazer o que realmente é. A gente ainda vive muito num estado de estar sendo. Eu sempre dou um exemplo da dor de cabeça. Eu estou com a dor de cabeça, mas a dor de cabeça não é o resto da minha vida, não é sempre. Eu não ser, a questão é a pessoa ser.
Eu não sou a dor de cabeça. Por nós muitas vezes ficar vivendo só nesse estado de está se mostrando, está se mantendo, está se afirmando, está se impondo, que a gente vai deixando a nossa essência para trás, o nosso ser, a nossa suavidade de naturalizar as coisas. É incrível, muitas vezes a gente vê uma pessoa fazendo triple coração para sustentar sua família, para viver, né? Ou melhor, sobreviver. E ela é uma pessoa extremamente alegre, e ela está ali trabalhando pesado ou não, no escritório ou não, ou em outros tipos de modalidades de trabalho, de ganhar pão, para ficar mais simples. E ela é uma pessoa extremamente feliz, não só pelo que faz, mas pelo que está sendo feito por ela. Então é uma questão também da gente começar a se conhecer sempre. Sempre vai ser o início da mudança através da reforma íntima. Que é um nome que não é ligado e incrustado propriamente dentro de uma doutrina espírita, ou seja ela qual for. Reforma íntima é uma questão de humanização, de hombridade para consigo mesmo e perante a realidade que nós vivemos, mutuamente. Então, como sair dessa energia estática, dessa forma? Não deixar de sonhar, mas principalmente ir fazendo dentro do possível, um pouco do seu sonho. Se automedicar com o sonho. É um princípio de esperança. Mas, meu irmão, a esperança só não há naquele que não se ama. Interessante. Se colocássemos a esperança e o amor próprio numa estrada, a estrada seria o amor próprio e a esperança a carruagem. O que é da carruagem se não tem onde ela passar? O que é da carruagem se não tem aonde as suas rodas se firmarem? Vai ficar algo vago. Vai ficar algo como enfeite, que é o que acontece hoje, não de uma forma com discriminação, porque eu não estou condenando ninguém, não estou citando o nome de ninguém, mas o que acontece hoje, a nossa esperança ela é sustentada pelo nosso amor próprio. E o termômetro do amor próprio, na terceira dimensão, se chama fé e crer. Não é fé e crer no que está lá fora. É fé que nós somos beneméritos. E crer que através desse benemérito, vindo a nós pouco ou muito, nós hamos de fazer diferente sempre. Sempre. E continuamente sempre. Por nós não crermos em nós mesmos. E por nós não termos fé que somos merecedores, porque aqui nós somos sofredores. Para muita gente a gente está pulgando aqui. E eu não estou falando dentro de livros de doutrina espírita. Eu estou falando de conceito humano. Que o planeta é um planeta perante a quem é espírita e espiritualista, de expiação, de provas, todo mundo já sabe. Grandes mestres já falaram isso. Uma cela fria, com ferros fundidos, fortes, não consegue prender a imaginação em um sonho, ou sonhos de quem está lá dentro, mas se ama se com sentido lá fora. De fato. É esses conceitos que o cérebro entende, mas não concerne. Ele não consegue sentir, o cérebro não sente. Por isso o Então, trabalho. para nós evoluirmos hoje, nós precisamos começar a princípio, compreender o que está aqui dentro, para não começar a fazer essa bagunça de suposto entendimento do que está lá fora, é superior às nossas mais íntimas expressões de essência, do que seja realmente útil e utilizável na nossa vida. Nós somos usados pelo que obtemos lá fora, de fora. Nós não nos temos prestativos, consciente, criando-os além do que tem lá fora, que vem até nós. Nós invertemos os valores. E essa inversão de valor
antes até mesmo do sistema das sociedades, do capitalismo e tudo mais, vem através do autodesleixo e desdeixe pela falta de amor próprio. Por desconhecer o desconhecido que cada um de nós somos, realmente, para nós mesmos. E isso não é só a doutrina espírita ou espiritualista que pode nos dar, mas isso é o amor próprio que nos oferece, porque é um senso que vai além do que a gente lê, mas é aquém e firmado e calcado na nobreza daquilo que nós termos por nós mesmos. Você pergunta para uma pessoa, você é alegre? Ah, eu sou quando estou com a minha família. Você pergunta para uma pessoa, você é feliz? Sim, quando eu estou jogando bola com meus amigos, no futebol. Você é satisfeita? Como? É claro que eu sou satisfeito. Olha esse monte de amigos que eu tenho em volta de mim e amigas. Isso não desfaz das outras pessoas, porque nós vivemos numa sociedade. Mas pergunta para uma pessoa, você é alegre por você mesma? Você é satisfeita por si própria? Você é feliz pelo que é? Talvez por ego e vaidade dê uma resposta talvez não verdadeira. É, meu amigo, é por aí, viu? É. Bom, Edson, e só entrando um pouco mais nesse assunto, na sua experiência, antes de ser o terapeuta, como eu havia comentado antes, você sentiu na pele um pouco disso? Um pouco dessa falta desse esclarecimento? Com... Em relação a você e no seu ambiente, seja familiar ou de trabalho? Alguma coisa que de forma nenhuma venha te constranger, mas que talvez você possa dividir com todo mundo? Não, eu sou tranquilo. É assim, algumas pessoas sabem que eu vim de uma família evangélica, Assembleia de Deus, né? Perante esse conceito de realidade, que eu respeito muito. Fui evangélico, praticante, fervoroso, em nome de Cristo Jesus, pela graça do Espírito Santo, até os 17 para 18 anos, para ser mais exato. Dava minhas fugidinhas, mesmo sendo fervoroso, a alguns terreiros de Umbanda, algumas casas espíritas, porque eu sempre, desde criança, desde quando eu me lembro, assim, eu comecei a ter realmente um tino, né, além daquela inocência nata de uma criança, ver espíritos. A minha primeira psicofonia foi com 3 anos, 8 meses, acabou com pena branca dentro de uma igreja evangélica. Então, eu sei que a sua pergunta não veio muito com a espiritualidade, mas para falar de Edson, no meu caso específico, por mais que eu procuro sempre separar as coisas, mas nesse contexto não tem como eu separar, porque eu noto que foi uma graça que eu recebi e recebo até hoje. Porque se você perguntar, Edson, talvez eu até estou dando um passo um pouco além da sua pergunta. Para Sem você se problema. formar terapeuta, você buscou aonde essa inspiração e onde você teve subsídios para isso? Com a espiritualidade, 40%. Com as pessoas carnadas em convívio geral, 60%. Por quê? Porque eu comecei a notar pela clarividência que a gente morre, desencarna, você só leva você. E a primeira coisa que você leva para o plano astral é os teus conceitos, a flor da pele. As tuas verdades desnudas e crua para todos, porque não tem mais como você nutrir e guardar só para você. Você irradia a tua verdade para fora. Se você irradia a sua verdade para fora, fica complicado. Então eu comecei a me interessar, porque eu via, eu sei que os ouvintes vão entender, eu não estou misturando as fontes não. Eu ia na igreja e eu cansei de ver, e vejo até hoje, na igreja evangélica, Espíritos Santos pelo nome. Eu já vi Exu sendo Espírito Santo em pastores que estão, muitas das vezes, não estou também discriminando, uma vez eu vi realmente, eu tinha uns 16 anos, um pastor quebrando uma imagem de uma entidade tal, e quem estava no lado dele era o Exu dava um sorriso. E aquele Exu veio até mim, porque ele viu que eu tinha evidência, eles têm como ver perante o meu campo bioeletromagnético, ficou no meu lado e falou, você está vendo? Isso é ignorância, isso não é burrice. Quando ele disse isso é ignorância,
ele tentou dizer para mim que aquele ser que estava fazendo aquilo ali, ele acreditava fielmente naquilo. Fielmente, para ele era a realidade. Então, perante o macrocosmo e a lei divina, ele era inocente. Mas teve outras situações, não só em igreja, como em casa de umbanda, casa espírita, que a pessoa não era tão ignorante assim. Ela estava ali para enrolar as outras, para engrupir, para extorquir. E outras entidades com outros nomes vieram até mim, ou eu fui até elas, que eu sempre fui curioso, e perguntava, e elas diziam: meu filho, olha só 5, 6, 7 entidades aqui, e nós temos que controlar as emanações só deste ser. No caso, dirigente, ou pastor, ou pregador, porque a palavra tem poder. E no mundo de copia, como fala muito bem os Exus que eu trabalho, e outras entidades de outros médios, infelizmente nós somos muito guiados pelo fascínio. O fascínio de ver coisas bonitas, de ver maravilhas, e pelos ouvidos, de querer ouvir somente a verdade que nos convence, ou que nos nutre mais ainda na nossa mentira. Aquela mentira que se chama verdade para cada um de nós, talvez, que no fundo, além dela, nós sabemos que é só para se aparecer, que é só para convencer o que está lá fora, mas não enobrece em nós com a nossa paz de espírito por dentro. Entendeu, João? Mas aí voltamos ao ponto inicial novamente, porque isso pode ser gerado pela carência, que gera falta de confiança em si mesmo, a Sim. ponto de precisar, de necessitar da verdade de um outro, por não nutrir a própria, mesmo que o coração Sim. grite. Sim, mas é isso que a gente precisa começar a ouvir, não mais os gritos do coração, mas as suas palavras brandas e calmas. Entendeu? Eu sempre falo isso, você falou grite, eu não estou discordando de você, mas são pontos de vista, né? Sim. Eu sempre digo isso, o coração, isso eu usei é modo de falar, o coração ele não grita e nem berra, ele sussurra. Por isso que o ego, o grau de consciência e a mente se enlouquecem. Porque eles se acham dominadores da nossa essência. Quem é o que é, não precisa nem gritar e nem provar, apenas é. Quem não é o que diz fazer, precisa toda hora se mostrar e gritar: olha que eu tô aqui. Entendeu, João? Pois precisa da aceitação do alheio. Precisa da aceitação do alheio. Então, o coração, quando a gente fala de uma forma metafórica, é nossa alma, é o espírito. Então, no meu caso, como você perguntou, e para finalizar, eu não sou escravo da espiritualidade, tenho minha fé do momento bem definida, sou universalista, por mais que, por glória e honra do macrocosmo, eu trabalho com várias entidades de várias linhas e vários conceitos dentro a cada verdade delas espirituais. Não me prendo, não me escravizo a qualquer entidade que se manifesta por mim. E nem muito menos as verdades que elas trazem, porque não é minha. Alguns até têm uma verdade muito parecida que eu nutro e que eu acredito de coração. Outros até são bem diferentes, mas eu respeito o momento deles, como também eu acredito que eles devem me aturar muito, porque é o meu momento. Nem me fale. E perante aos meus conceitos, ao meu conceito, o Edson como terapeuta, eu falo claramente para as pessoas. Eu sigo muito Jung, Lacan, sigo muito a psicanálise, estudo isso desde os 19 anos, ferrenhamente. Não sou um profissional da área, mas sou um profissional como terapeuta holístico e radiestesista. E comigo a coisa funciona com o pé bem firme no chão. Não existe idolatria, não idolatro nada. Mas agora eu reverencio e amo a paz que você pode ver através dos olhos de uma pessoa que talvez viveu ou está vivenciando seu inferno. Isso é divino e sagrado. Você vencer-se por si mesmo, ou o terapeuta de alguma forma ser uma ponte que coligue a pessoa a ela mesma, isso é uma coisa maravilhosa. Então eu vou falar uma coisa que pode até ficar um pouco estranho. O Edson já foi terapeuta de espíritos desencarnados. Uma vez eu falei isso anos atrás, agora dá para falar porque tem a apometria. Apometria, quem trabalha com apometria entende o que eu estou falando. Mas na época eu nem era apômetra ainda, eu tinha 17 anos e tinha uma entidade que sempre o caboclo pena amarela vinha e me trazia, né? Ela nem via, no caso, ela nem notava a presença do pena amarela, mas pelo magnetismo dele, ele trazia ela, um espírito querido por ele, e eu doava ectoplasma para ela, e eu
falava, apenas falava. Eu pregava o nome do Senhor, que eu ainda era evangélico, e ela era um espírito que não era espírita, era um espírito evangélico. E ela ficou com esses conceitos. E eu dizia: você não vê que eu estou lhe vendo? Você não está mais no corpo. Eu passava a minha mão através dela. Depois de... estava com 16, com 38 anos de idade, muito tempo depois, eu falei com esse espírito acho que mais de 20 vezes, dentro de um espaço-tempo de 4 anos. Ela sumiu. Com 38 anos de idade, eu estava em Campinas. Quando eu falava com ela, com 16, eu morava em Porto Alegre. Hoje eu estou em Salvador, resido em Salvador, Bahia. Ela apareceu para mim trabalhando numa corrente de Jurema. Olha que coisa E veio reconfortante. pedir para mim se ela pudesse de vez em quando me visitar, entendeu? Porque ela tinha um apreço pela minha pessoa. Então, Edson, foi você que mudou ela? Não, eu pregava o nome do Senhor Jesus, eu não falava nada, por mais eu só tentei dizer que ela não estava mais nesse plano. Então eu comecei a observar que quando você tem amor pelo que faz, além do níquel que você ganha em qualquer filorreligião, vamos deixar isso bem acentuado, em qualquer filorreligião e crença, não tem nada contra ganhar dinheiro, sei lá, cada um faz da sua vida o que acha certo e correto. Eu, como terapeuta, vivo disso. Agora, perante a espiritualidade, aí é outra coisa. Aí cada um tem seus conceitos, não, né? Cada um. Sim. Mas hoje ela está trabalhando. E junto com este caboclo, que é Pena Amarela, que eu não vi mais. Até hoje eu não vejo, não tenho notícias dele. Mas ele ficou 6 anos da minha vida sendo uma espécie de orientador, vamos dizer assim, né? Ele me orientava, coisas. Então eu estou dividindo isso com as pessoas porque eu comecei a notar, e isso começou a me interessar, que eu falava: meu Deus, eu vou na igreja, queimo os espíritos. Aí depois, com 19 anos, eu já estava indo em casa espírita, estava frequentando. Dizem que Preto Velho é ignorante, mas eu cansei de ver Preto Velho dar aula de medicina profunda para médicos do plano espiritual. Uma entidade vestida no arquétipo de Preto Velho, dando aulas profundas para espíritos que desencarnaram como médicos. Aí eu começava a pensar: mas para aí, tem alguma coisa errada, ou eu estou ficando louco. Aí eu ia na casa de Umbanda, né, que depois com 19 anos, aí abriu o leque, eu ia mesmo, comecei a frequentar, já mandava no meu nariz, até por causa da minha família, por respeito a eles, toda aquela coisa evangélica, de maioridade. Acho que você entende, né, João? Sim. Aí eu comecei em casa de Umbanda, chegava na casa de Umbanda, eu via as pessoas tratando os pretos velhos, muitas vezes como ignorante, o Exu como maldoso, o fulano cicrano lá como seres atrasados, e muitas das casas, para não dizer a grande maioria, algumas até era a realidade. Isso também invertendo até a casa espírita. Tinha muito médico, muito mal intencionado, muita freira racista e muito padre pedófilo, porque espírito leva o que é. Estou falando do padre pedófilo e espíritos. Ah, mas existe no plano astral? Sim. Se não existe, para que tem aquele monte de livro de André Luiz pelo médico Chico Xavier? Verdade. É que eu leio entre linhas as coisas. E não para me convencer, mas para aprender algo a mais daquilo que supostamente eu já entendo. É isso que eu faço quando eu leio qualquer livro que eu goste ou não goste, por mais que eu goste de tudo. Aí eu comecei a notar essas coisas e comecei a me interessar pela psicanálise, pela psicologia. Na verdade, foi entre 19 anos eu já comecei, isso já estava muito forte em mim, e até hoje não paro e não vou parar, se assim o macrocosmo me provir essa oportunidade de estar estagiando aqui na CARE. Então eu comecei a trabalhar como terapeuta, fiz vários cursos e comecei a valorizar muito mais o sentimento provir da alma das pessoas de que é só lacuna que o pensamento pode dar ou pode impor, de que as coisas turvas, complexas e complicadas, desarmônicas e desequilibradas que o seu emocional pode lhe escravizar. E comecei a notar que o terapeuta holístico, no meu caso, no meu ponto de vista, é um curador que no fundo, isso é uma coisa que eu já paguei um pouco, não digo caro, né? As pessoas criticam e como eu não sou partidário a criticar ninguém. Isso que eu falo assim, de forma aberta. Que o terapeuta Edson, abre aspas, fecha aspas, é um curandor que se cura. E eu aprendo muito com as pessoas. E eu comecei a notar que a maioria das doenças, principalmente aquelas constantes, tem um fundo espiritual que muitas vezes não é de um espírito desencarnado,
mas é daquele espírito adoentado que está dentro daquele corpo chamado alma. Não que a alma está doente, mas o ego sufoca. Entendeu, João? Então, quando Entendo. as pessoas vêm até mim, eu procuro não falar de umbanda, não falar de coisas espíritas, mas eu sempre acentuo a essência. Ah, mas eu faço isso. Sim, mas o que te leva a isso? Ah, mas eu cometo tal erro. Sim, eu já entendi, mas o que provê no teu ímpeto os impulsos para você se dirigir dessa forma perante a vida? A essência das coisas. E assim eu comecei a ampliar o meu olhar dentro dos meus conceitos, que provavelmente amanhã ou depois vão mudar, tomara a Deus para melhor, e assim Deus permita, macrocosmo, olhando as pessoas realmente de uma forma holística e metafísica, total, é o meu olhar, e como humanas. Então por isso que os meus conceitos, que ainda estão se definindo e vão, porque aqui nessa encarnação é só uma passagem, principalmente perante a espiritualidade, que eu não sou um escravo a segui-los. Eu sou um companheiro que está crescendo de junto. Sim. É o meu conceito mais verdadeiro. Desde o meu mentor, o mais luminoso, aos espíritos que de alguma forma precisam da minha coroa mediúnica, da minha egrégora, da minha energia, para supostamente eu ajudá-los. Supostamente, porque não adianta eu ter essa energia se eles não querem se ajudar. Um Verdade. espírito bem intencionado, isso serve para todas as pessoas que estão me ouvindo, espíritas ou não espíritas, bandistas ou não bandistas. Isso também está incansavelmente escrito em vários livros das mesmas religiões ou conceitos espirituais, espiritualistas também. Um espírito bem intencionado ao crescimento humano só deseja, se eu lá posso dizer uma coisa de um ser, sabe qual é, João? O quê? Ser humano. Sim. E para ser humano nós precisamos nos amar. A princípio, a si mesmo. Para depois, de uma forma sem posição, sem pretensão, aos nossos semelhantes. Essa coisinha de espírito ficar cobrando coisa, idolatria, isso aí é um espírito necessitado. A princípio de amor próprio, talvez não de intelectualidade, mas de amor próprio muito. E olha que eu nem estou falando de rituais e outras coisas litúrgicas, isso aí até eu faço, eu entendo que tem outras energias da mãe natureza. É uma questão fora da doutrina espírita, mais ao magismo, hermetismo e outras coisas. Mas eu falo de espírito para médium, de espírito para uma corrente, exigir isso, exigir muitas coisas, para quê? Se o que gratifica um espírito totalmente é a sua paz, e a paz ela não é apenas direcionada. Para direcionar a sua paz, ela tem que ser nutrida. E a melhor fonte da tua paz, que está me ouvindo, é você se ter livre. É isso aí, João. Me permita agora uma colocação, Edson. Eu Oi. vou tentar me fazer claro, talvez usando uma colocação um pouco mais técnica, que eu vou colocar primeiro para carnados e depois para desencarnados. Então, essa questão que você abordou, as doenças psicossomáticas que nós temos, toda a alopatia que é utilizada a ela, serve também como um amortecimento do ego e do espírito através das funções biológicas que elas causam e da forma com que o tratamento é aplicado. E isso se Se dá nós também com... olharmos... Perdão, por favor. Não, eu peço perdão que eu lhe cortei. Se nós olharmos dentro de um olhar metafísico e holístico, os remédios alopáticos são amortecedores do ego e são de alguma forma amortecedores da carne. Sim. Para quem acredita na espiritualidade entende que você pode até se curar, estagnar um câncer no físico, mas quem disse que quando você desencarnar você não vai continuar com câncer incrustado no seu espírito, nos seus conceitos? Ah, mas então, Edson, a espiritualidade nos engana quando pede para nós tomar um remédio, até mesmo alopático? Não, é o remédio da carne, mas não é o remédio do espírito. Não é o remédio da consciência. Frear os pensamentos por remédios depressivos, por impulsos, não quer dizer que você está medicando realmente a fonte que alimenta aqueles pensamentos. Você só está sendo o quê? Está dando uma torpez. Como é que é um mata-leão? Não, uma mansa-leão.
os teus neurônios. Tá, mas e depois? Que nem precisa ser desencarnado, mas quando você bota a sua cabeça no travesseiro. Então, Edson Rosa, eu sou totalmente partidário, desde tratamento de quimioterapia a uma aspirina que você tome, mas eu também, dentro do contexto, se a pessoa aceita, se tratar com outros medicamentos que não precisam ser ingeridos nem inalados, no caso, como aromaterapia e outras coisas. Mas uma boa terapia espiritual, ou uma boa conversa com um psicanalista, ou grupos de autoajuda, tem muitos maravilhosos por aí. Entendeu, João? Sim. Porque o que mais acontece hoje, isso eu estou falando para quem é espiritualista e quem acredita. Agora, quem não acredita é o seu tempo, a gente respeita. Entendeu? Esses tempos aí, eu tive uma dor nos rins muito forte, eu tive que tomar um remédio alopático, seguido do meu reiki. Olha só. Qual deu mais efeito? Os dois. Porque eu respeitei a minha carne, mas não desfiz da minha alma. Entendeu, João? Se completa. Estamos na Se carne e completa. utilizamos o que é Estamos da na carne. carne. É simples, não tem estresse. A questão é quando nós, e não é uma crítica para quem não acredita na espiritualidade, por favor, estou falando agora diretamente a quem acredita nas energias. Quando nós nos afundamos em tarjas pretas, em remédios, e esquecemos que o corpo não comanda o espírito. Meu Deus! Sim. Para o corpo se mexer, você tem que pensar, sentir, se emocionar. E, Edson, eu Oi. vou tentar colocar da forma menos agressiva que eu puder. Mas, Pode ser bem claro, sabe? Comigo não tem sim, estresse, não. mas isso serve também para quem acredita na espiritualidade de sua forma, que não aceita fazer uma transfusão de sangue, que não entende que a carne precisa do tratamento da carne e o espírito do tratamento do espírito, como foi bem falado aqui. Sim. É só essa colocação que eu queria fazer. Bom entendedor. Sim. Olha, é uma coisa transfusão de órgãos, né? Perdão, Sim, transplante de órgãos, coisas assim. Nós entendemos que perante a nossa tecnologia hoje tem como detectar doenças antecipadamente. Se há uma necessidade de transfusão, transplante, coisas assim, se há e a pessoa é aberta, faça. E se não há e a família assina o papelzinho lá por causa do acidente, alguma coisa, faça, não tem problema algum. Não vai deformar o espírito. Isso para quem acredita na espiritualidade. isso. E para quem não acredita na espiritualidade, mas é uma pessoa esclarecida na ciência, nas coisas da medicina da Terra, também não tem problema algum. Não deixa de ser um ato de amor ao seu semelhante, não deixa de ser um ato de amor próprio em querer continuar tentando aqui nessa vida, na carne, para quem não acredita no espírito, a se reformular, se dá mais tempo. Entendeu, João? Sim. Vale isso para o transplante de órgãos e para doação de órgãos A também. doação não tem. Realmente, o nosso maior estresse é dificultar o nosso próprio amor. Hoje eu Verdade. tô virado em frases, né, João? Hoje o nosso papo tá bem diferente. Eu Não, mas posso. é bom de vez em quando dar essa Sim, arejada na mente. com Mas a gente já tá certeza. com a presença do nosso amigo, como eu vinha lhe falado. Espero que Uhum. você pode até deixar gravado essa parte, sem problema não, João. Não, sim. Né, que ele tinha sugerido, né, ele trazer uma palavrinha com você. Tudo bem, estou à disposição, Edson. Tá bom, João? Tá ok. Fica com Deus, uma boa noite, talvez um bom dia, uma boa tarde, conforme as pessoas estiverem escutando e orarem-se. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Edson.